a gente sabe que hoje em dia, né, vira e mexe, a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa fala o seguinte: ai, não tenho tempo. Ai, não tenho tempo. Ai, não dá tempo. Por quê? Muitas vezes a pessoa vive para trabalhar. Olha lá, ó. Vive para trabalhar. Então, um benefício que eu acho muito relevante de você fundir o vidro aí na sua casa é que você, né, você faz o seu tempo. Ah, hoje eu não quero fundir nada. Hoje eu não quero fazer nada. Você escolhe o seu tempo. A gente vai falar mais para baixo aqui mais detalhadamente sobre isso. Mas o que eu quero dizer com tempo de qualidade com a família, né? Quando a gente trabalha ter para outra pessoa, quando a gente tem, Quando a gente é quando a funcionário. gente é funcionário de alguém, geralmente a gente meio que sai cedo de casa e volta à noite. Então, qual que é o tempo que a gente vai nos dedicar para a gente e para nossa família, né? Então, o benefício de você trabalhar em casa é que você tem qualidade de tempo, não somente para sua família, mas para você também, né? Então, na minha opinião, acho que é um dos pontos mais importantes que eu vejo nessa questão de você trabalhar em casa, né? De ter qualidade de tempo para mim, né? E para minha família. Então, é uma questão muito importante, um benefício muito relevante quando a gente trabalha, quando a gente funde o vidro na nossa própria casa. E assim, um exemplo, eu gostaria de falar aqui basicamente dois exemplos, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, só para vocês entenderem o porquê que a gente colocou esse tópico aqui. Como vocês bem sabem, a gente trabalha em casa, tanto que a nossa área quente, aqui a área dos fornos está aqui atrás, nessa porta aqui. Então assim, claro, a gente tem as nossas responsabilidades, nossa correria diária, só que anteontem chegou uma sobrinha nossa aqui em casa e a gente tinha algumas coisas para fazer. E como a gente tem essa vantagem, digamos assim, de ter o nosso ateliê na nossa própria casa, poder produzir as peças aqui no nosso próprio espaço, a gente teve a liberdade de parar um pouco o que a gente estava fazendo e dar atenção para filho, para sobrinha, para os familiares. Basicamente a gente parou, colocamos um filme, não, na falta de um, colocamos dois filmes e assistimos todo mundo junto. Isso, pessoal. Quem é pai, quem é mãe, quem é vó, sabe bem disso que eu vou falar aqui. Uma coisa é você ter um filho, ter um neto e acompanhar o crescimento dele através dos olhos ou comentários de outra pessoa. Outra coisa é você participar diariamente do crescimento, da educação daquele ser humaninho. Isso não tem preço. Para quem ainda não é pai, não é mãe, provavelmente o sentimento pode ser diferente aqui do nosso. Mas basicamente, pessoal, o que a gente está querendo falar aqui com esses primeiros tópicos é que o investimento é baixo, você não precisa oh meu Deus, fazer aquele sacrifício gigantesco para poder montar algo que é seu. As peças, se caso você foque na criação de acessórios, e não é só porque a gente deu certo com acessórios, não. A própria Isabel que está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Instagram é uma prova disso. Quando a gente foca em acessórios, quando a gente encontra o nosso público, o retorno tende a ser muito mais rápido e muito mais satisfatório. Dessa forma, a gente pode sim ter mais liberdade para curtir a família, visto que a preocupação financeira, que eu sei que é a preocupação da grande maioria das pessoas quando vende o seu tempo para enriquecer outras pessoas ou outras empresas, basicamente se torna um funcionário, essa preocupação financeira já é bem menor. Basicamente a gente foca no bem-estar nosso com a família, bem-estar. Enfim, acho que ficou bem claro aqui. E um outro exemplo aqui eu foquei no nosso espaço em casa. Só que quando você começa a ganhar uma certa credibilidade nessa área, você acaba expandindo da sua casa para outros locais. E isso não quer dizer que esse contato, essa proximidade com a família vai se distanciar.
Porque, de fato, aquele negócio é seu, a técnica é sua. Se você tem o conhecimento, você pode aplicar ele com qualidade, com segurança, em qualquer lugar que você esteja. E, voltando aqui só para finalizar a família, quando você quando você foca nessa questão de passar mais tempo com a família, você pode levar isso para qualquer lugar que você esteja, desde que você esteja tranquilo com aquilo que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo está te dando um retorno legal, você tem essa facilidade de não precisar trabalhar para ninguém, mas sim para si mesmo. Eu acho que eu dei uma enrolada aqui, mas finalizei, que a gente já tá doidinha aqui. Enquanto eu faço caras e bocas, pessoal, a Gi fica olhando pro nada. Ela olha pro nada, tipo assim, pronto, já deu, irmão, já tá falando demais. Tipo assim, gente, uma coisa que também tem a ver com o que a gente tá falando aqui do tempo de qualidade, é porque às vezes eu escuto várias mulheres falando assim, tipo, eu não tenho tempo nem de ir no médico, de fazer os meus exames de rotina que as mulheres têm que fazer, eu não tenho tempo. Quando eu vejo, já passou 1 ano, 2 anos e eu não fiz. Então, assim, essa é uma questão muito importante que a gente tem que olhar com carinho. Porque, assim, imagina, gente, a nossa saúde, se a gente não... é o nosso bem mais precioso. Se a gente não cuida da nossa saúde, passa 1 ano, 2 anos, quando você olha para trás, a gente pensa, será que valeu a pena eu me dedicar tanto tempo a uma empresa, a um lugar que eu não gostava de trabalhar? Será que valeu a pena? Então, todas essas questões aqui a gente está levantando porque eu acho que é importante a gente rever algumas coisas, né? Que é a questão aí da corrida dos ratos, né? Que a gente fala, tem até um termo na internet, depois tem vídeo no canal que a gente fala sobre a corrida dos ratos, né? Que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Ganha o dinheiro, gasta o dinheiro. Depois a gente faz o quê? Gasta dinheiro com roupa, com comida, etc. Aí a gente trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro e assim por diante. Quando a gente olha para trás, a gente pensa, será que valeu a pena eu deixar ficar 1 ano sem conseguir ir no médico, ficar 1 ano sem conseguir fazer os meus exames de rotina para esse determinado trabalho? Será que realmente valeu a pena? Então, é até uma coisa importante para você rever aí. Será que não está na hora de você se dedicar a alguma coisa que você gosta realmente e ter uma qualidade de vida melhor, né? E assim, pessoal, eu acho que só para fechar, você já ia fechar? Só para fechar, uma questão bem, eu vou falar até estranha, que acontece inclusive na escola, é que a gente é educado, a gente sempre é educado, seja no ensino fundamental, médio ou até mesmo superior, a sempre trabalhar para alguém. A gente é educado a sempre vender o nosso tempo para outras pessoas, para o enriquecimento de outras pessoas. Prova disso é que, quando a gente é criança, sempre tem aquela pergunta do professor: o que você quer ser quando crescer? E poucas pessoas, pelo menos na minha época, poucos alunos falavam: eu quero empreender, eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu quero ser dono do meu próprio tempo. Não. Muitos deles falam que querem ser, sei lá, várias profissões. Eu não vou citar aqui para não desmerecer nenhuma. Mas basicamente a gente aprende isso até no ensino superior, a vender o nosso tempo de vida para enriquecer outras pessoas. São poucos exemplos que eu tenho assim de pessoas que eu realmente conheço que tiveram uma educação em prol de montar algo para si mesmo. Então, trazendo aqui para o universo da vidrofusão, eu sei que pode ser que muitas pessoas não acreditem que isso é possível, mas dá sim para você montar um pequeno ateliê na sua casa e ter um retorno muito bom, criando peças basicamente pequenas. Se você futuramente pensa em ter algo grande, você precisa de investimento. Se você inicia criando peças pequenas, você pode, com o retorno, juntar uma grana e aí sim aumentando o seu negócio até chegar no tamanho que a sua ambição, né, imagina. Falando dessa questão aí que a gente não é educado para isso, para empreender, eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez a palavra empreendedorismo. Eu já estava trabalhando, acho que eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, quando eu escutei pela primeira vez a palavra empreendedorismo. E eu lembro exatamente, quando eu escutei essa palavra, foi numa palestra
e a pessoa falou o que era esse negócio de empreendedorismo, na realidade eu já empreendia, porque eu vendia Natura, Avon, essas coisas eu gostava de vender, então eu já era empreendedora, mas eu não tinha consciência disso. E quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra empreendedorismo, eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida, tá? Só que a vida foi passando, as coisas foram acontecendo. O que aconteceu? Eu acabei trabalhando para os outros. E o mais interessante é que, tipo, quando eu trabalhava para os outros, às vezes eu tava, por exemplo, quando eu trabalhei já em escritório, eu tava lá sentada no escritório e pensando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Se eu poderia estar na minha casa fazendo algo que eu gosto e vendendo aquele negócio que eu faço que eu gosto. Então, eu meio que trabalhava, eu já trabalhei em vários lugares assim, mas eu trabalhava frustrada, só pensando somente no meu salário do final do mês, tá? Eu tava ali no lugar pensando, meu, eu não quero estar aqui. E não tem nada mais desgastante do que você trabalhar em um lugar que você fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estar aqui. É muito desgastante, é frustrante, pelo menos pra mim, né? E eu pensava, meu, eu não quero isso pra minha vida. Tanto que, tipo, já aconteceu, eu até acho que eu nunca contei aqui, mas já aconteceu várias ocasiões. Por exemplo, teve uma ocasião que eu trabalhava em uma ótica. E a minha patroa, gente, sério, todo dia que eu chegava para trabalhar, ela olhava para minha cara e contava uma notícia trágica e falava assim, a frase era, o mundo tá acabando. Gente, todo dia que eu chegava, juro, todo dia que eu chegava para trabalhar, eu escutava uma notícia trágica dela e, para completar, ela falava essa frase: o mundo tá acabando. E aquilo eu fui percebendo que estava me detonando, estava me acabando por dentro. Falei, meu, eu não quero isso mais para minha vida. Eu não quero ter que levantar cedo, né? Me dedicar o meu tempo, a minha saúde mental nesse trabalho. Então, eu era meio rebelde. Então eu ia juntando, chegava um dia e falava, não quero mais. Como eu vou fazer para pagar as contas? Não sei, mas não vou ficar mais aqui. Aí eu pegava e saía. Então eu só tô compartilhando que às vezes você também passa por essa experiência de trabalhar em um lugar que você não gosta, né? Então, além da sua saúde física, a sua saúde mental, imagina, né? Então, e aí eu fui passando por outros empregos, outras empresas também, e geralmente eu tava no lugar assim na empresa e pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não aguento mais isso, né? Tanto que já faz mais de 6 anos que a gente não trabalha para ninguém, a gente trabalha pra gente. 7. Então a gente trabalha pra gente. E um dia, qualquer hora, a gente vai contar aqui no nosso canal como é que foi que a gente montou o nosso ateliê. Pode ser que a gente conte até na live, que a gente vai fazer uma live falando das principais ferramentas que você precisa para começar. Eu acho que é bacana a gente falar para as pessoas como é que a gente montou o nosso ateliê. Porque o que acontece, gente? Às vezes a gente tá com a faca e o queijo na mão. Né? Literalmente, a faca, o queijo na mão e também talvez até alguém que possa cortar pra gente. Só que não sei por qual motivo, talvez a zona de conforto, o medo de não dar certo, o julgamento das pessoas, né? Porque às vezes tem gente que acha que por você estar em casa, que você está dormindo o dia inteiro, né? Então, às vezes, por causa disso, a gente procrastina de fazer as coisas que a gente gosta, sendo que a gente já tem todo o material na mão. A gente vai falar essa história bem certinha na live que a gente vai fazer sobre as principais ferramentas para você começar na vidrofusão, tá? Então, se você está trabalhando num lugar frustrante, que você não goste, dê uma repensada, pensa aí se realmente vale a pena, né? Tá bom, gente? É uma dica que eu dou. Porque quando a gente se abre para o universo, coisas boas acontecem. É isso. Beleza? Pode fechar esse tema ou você vai falar alguma coisa? E só para completar aqui o que a gente está falando, a gente tem experiência, a gente já já executou um projeto com idosos e, pessoal, vocês não têm ideia das histórias que a gente ouvia, que os idosos, pessoal de mais idade, que teoricamente teria que estar aposentado já, traziam para a gente. Basicamente, pessoal, em resumo, de mais de 100 pessoas com mais de 60 anos, e algumas com 50, que a gente abriu umas exceções, com mais de 60 anos que a gente trabalhou, cerca de 95% delas
vieram com relatos semelhantes a esse. Passaram a vida inteira trabalhando para os outros, acreditando que ia chegar a um certo ponto da vida que iam conseguir se aposentar e descansar. Acabaram, durante esse tempo de trabalho árduo para os outros, acabaram desenvolvendo algumas questões, Doenças. alguns problemas físicos e chegaram a um certo ponto da vida que não conseguiam mais trabalhar para os outros, também não tinham conseguido se aposentar e estavam com problemas seríssimos de saúde. E como que resolve isso, uma vez que a idade já está muito avançada? Então, assim, pessoal, talvez vocês, talvez para algumas pessoas, isso que a gente está falando está entrando aqui e saindo aqui, mas eu tenho certeza que para alguns, alguma coisinha aqui que a gente está falando está ficando. Então, assim, pessoal, a gente realmente acredita que se você monta um negócio seu, você tende a chegar muito mais longe.